sou o Tu Godoy, aluno de Artes do Corpo. Estela Giontini. Ravena Veiga. Nós dois somos alunos da habilitação em teatro e ela de performance. Bom, a gente começou esse processo de TCC, na realidade, no ano passado, quando a gente se reuniu com o nosso professor, que seria nosso professor orientador, A Francisco Medeiros, o Chiquinho. E ele começou a perguntar pra gente que interesses a gente tinha, assim, se a gente queria fazer alguma coisa que já, por exemplo, montar uma peça já existente, se a gente queria partir do zero e tal. E a gente escolheu partir do zero. Então, desde o ano passado, a gente vinha pensando em coisas que... Fizemos várias listas, assim, de coisas que interessam a gente, coisas que espantam a gente e linguagens que interessam a gente para serem trabalhadas. E a gente ficou um bom tempo discutindo. E aí, a partir disso, surgiram alguns textos que foram indicados pra gente ler e pra gente trabalhar com eles, não de uma maneira como se fosse aquilo, mas como se fosse um ponto de partida. Então veio pra gente um texto Do Arthur, sobre o Arthur. do Arthur, o monólogo da Molly Bloom, e veio um texto do Tu, que foi escrito numa aula de dramaturgia com Alexandre Delfarra, que é nosso professor também. E esse texto falava muito sobre encontro e sobre a violência que surge a partir de encontros. Então, a gente começou daí a criar alguns mecanismos pra gente começar a criar cenas, né? Então, a gente tem 3 professores que ficam de apoio com a gente. Era a Neide Neves, a Rosa Hércules e o Carlos Gadin no primeiro semestre, que depois mudou para o Toscano. E aí, nessas aulas também, a gente começou a estudar algumas coisas de... como é que fala? De movimento. De movimento, de desativação de apoios, e disso surgiram cenas de queda. Então, a gente começou a trabalhar com essas cenas de queda sem saber necessariamente onde isso ia se encaixar depois. E ao decorrer do trabalho, a gente começou a escrever versões entre a gente, né? Porque na realidade a gente começou daí meio como trabalhar com 2 frentes, assim. A gente, por um lado, tinha essa questão dos encontros e dessa violência que emerge dos encontros, sendo discutida e meio como um pano de fundo, assim. E nessas aulas práticas a gente vinha trabalhando essas questões de movimento que foram dando em alguns, sei lá, experimentos cênicos, assim, né? Em algumas partituras cênicas, que é isso que ela falou, a gente não sabia onde ia dar e nem como isso se ligava com aquele assunto que a gente estava discutindo. Tinha, por exemplo, essa questão das quedas, e a gente estava até falando que era queda, caminhada e rolamento a princípio, e ao mesmo tempo, a partir dos materiais de apoio que a gente tinha, que era principalmente o texto que ele escreveu e os textos que a gente escreveu em cima do texto dele, junto com o monólogo da Molly Bloom do James Joyce, a gente fazia umas cenas que era um pouco mais claro sobre o que elas eram. Então, por exemplo, encene, faça uma cena que contenha o monólogo da Molly Bloom e o tema é a violência, uma violência que emerge do encontro, por exemplo. A gente propunha entre nós. Aí a gente juntava essas propostas com coisas que a gente trabalhava em aula, tipo queda, e outras coisas. E ia vendo como é que tu se encaixava até chegar mais uma conversa sobre dramaturgia pra ver como que organizava isso tudo e o que a gente tava dizendo com isso tudo. Porque chegou no momento em que a gente tinha, assim, 5, 6, não sei, 5, 6 ou 7 cenas sem nenhuma dramaturgia que conduzisse, sem nenhuma costura, assim. Então eram 5 cenas que a gente fazia, refazia, isso lá pro final do primeiro semestre, assim, né? Em que a gente tinha mais ou menos claro essas coisas que a gente tava discutindo, mas também os caminhos do processo de criação ainda eram muito não sabidos, ainda muito obscuros, né? Logo no segundo semestre, no começo, a gente tinha a Semana de Artes do Corpo. E a gente ia abrir processo, a gente ia mostrar. E aí daí a gente a gente queria ter um nome para
pra colocar lá, né? No trabalho. No trabalho. E aí, de uma forma um pouco ingênua, veio o nome gangrena. Só que quando a gente parou pra olhar isso, a gente percebeu que realmente era uma coisa que tava. Assim, a gente estava num ensaio antes da Semana de Artes do Corpo e a gente precisava pensar num nome. E a gente pensando em vários nomes possíveis, eu fumo e meu cigarro tava perto, assim, e tava escrito fumar causa gangrena, que é uma daquelas propagandas que vem. E a gente falou, gangrena e tal. A gente acha que isso tem alguma coisa a ver, mas a gente ainda não tá muito claro o que isso tem a ver. Aí isso foi se ficando mais claro qual que era essa relação ao longo do processo. Quando a gente foi pesquisar também o significado de gangrena, a gente achava muita coisa no dicionário ligado à morte, mas também ligado à vida. A uma fase que era limítrofe, que tinha toda essa coisa de não poder, como é que se diz, esconder as feridas, que as feridas se tornam exuberantes ali. Então, acho que isso veio pra gente, sei lá, como um grande insight depois, porque todo o processo a gente ficou pensando eram de coisas que a gente não conseguia mais esconder e não lidar com aquilo, né? No mundo, assim, coisas tudo que a gente enxerga mundo, e não... gangrenando total, não tem, como se não tivesse mais como contornar isso, né? Tipo, é aquele estado que, no caso da gangrena, um tecido do corpo ou morre ou segue, né? E é um pouco pra isso que a gente olhava no mundo. E não é só a questão da morte, porque uma das definições de gangrena fala de interrupção dos fluxos de líquidos pros tecidos. E como uma das coisas que a gente tá falando é incomunicabilidade, quando a gente pegou essa questão de violência e encontro, incomunicabilidade tá nesse sentido também de um fluxo que é interrompido e que não se realiza, então a gente também achou que tinha a ver por esse viés. E daí gangrena se tornou um grande guarda-chuva em cima do trabalho, assim, sabe? Como tinha tudo, assim, tudo estava ou tinha que estar dentro de gangrena. Então passou a ser, inclusive, um crivo pra gente estruturar a dramaturgia, um crivo pra gente ficar com coisas ou dispensar outras coisas que a gente trazia, né? O nosso trabalho virou gangrena, assim, e a cena é gangrena, e o estado cênico é gangrena, e tudo tem que ser gangrena, sabe? E aí a gente foi pro nosso limite também, né? A gente já tava trabalhando com coisas... Buscou, né? A gente buscou. A gente já tava trabalhando com coisas que eram extra cotidianas, que não eram, digamos assim, muito confortáveis de serem realizadas, né? Mas a gente buscou sempre atravessar esses limites em cena também. E acho que uma questão muito importante de artes do corpo é que, bom, somos 3, a Luísa não tá aqui, mas em teatro tem a Ravena da performance, mas todos nós em algum momento fizemos alguma aula de dança, então o trabalho ficou muito híbrido também, por conta disso, por conta da gente ter professores de apoio de várias áreas, então isso foi muito interessante, porque a gente conseguiu trabalhar com uma hibridez de linguagens ali, muito naturalmente, né? Foi meio que... E que era um desejo nosso desde o início, sim. assim, né? Foi bem louco, né? Foi bem louco. Bom, a gente tenta deixar a leitura o mais aberto possível. Então a gente também teve uma troca muito múltipla de vários momentos ali. Então tem muita gente que lê uma coisa ou lê outra. E o interessante, eu acho que pra gente é ouvir justamente essa diferença entre as leituras, né? Mas eu acho que uma palavra que muita gente disse é que é forte. Aflitivo. Né? Então a gente percebe que o público entrou ali pelas sensações, né? E acho que no geral, né? Tipo, a gente conversar com o público depois de terminada a sessão e tudo bem, a gente sabia que tinha um potencial ali, que era uma coisa bacana, que é claro, ainda tem muito que ser trabalhada se continuar e se tudo der certo, vai continuar. Mas de repente a gente terminava uma sessão e conversava com o público e aí era também um momento, e agora, por exemplo, terminadas todas as sessões e tal, de olhar pra trás e conseguir enxergar esse nosso trabalho, né? E que de alguma forma, seja pelo que o que foi nosso ponto de partida ou não, se tocou isso ou aquilo,
tocou, sabe? Impactou o público de alguma forma. E isso é o que dá sentido pra arte ao vivo. Então foi uma experiência muito legal. A gente, como estudantes, né, da universidade, de repente a gente se viu capazes de fazer isso acontecer, né? De fazer o que é a cena ao vivo acontecer, né? E acontecer um diálogo e uma comunicação viva com o público, Sim, assim. e da comunicação não ser de um lado só, então não ser só nosso. Então o que o público traz pra gente como leitura deles, né? Porque a gente tentou, o máximo, não fechar numa coisa que fosse nossa. E isso foi muito, muito E depois não enriquecedor. falar isso significa isso. Tipo, deixar a pessoa, que aquela cena sobre não sei o que, não sei o que lá, às vezes nem era isso que a gente tava pensando, mas E daí viver com as não nossas falar, expectativas, frustrações pegar também, essa opinião pra gente, mas não querer entrar no ímpeto de mudar nada pra que significasse aquilo que a gente gostaria que significasse, mas que cada pessoa realmente pudesse ter sua leitura. É muito interessante porque é isso, são 2 professoras de dança, 2 professores do teatro e, bom, a gente consegue, por a gente ter feito aulas, captar coisas daqui e dali e juntar isso de alguma forma. E é isso, né? No final fazia todo sentido ter uma pessoa da performance, ter gente, nós que, por mais que fôssemos do teatro, tivéssemos passado pela dança também, feito dança fora. Um professor, por exemplo, o próprio Chiquinho, que é que foi nosso orientador, que é um diretor de teatro, mas que acho que mesmo se denomina diretor de coisas ao vivo, entendeu? Então também é uma pessoa que teve contato com outras áreas da cena ao vivo. E então fazia todo sentido a gente, dentro do curso de artes do corpo, se formar com um trabalho que se interessasse o máximo possível por esse hibridismo, né? Por essa abertura das linguagens. A gente chorou bastante. Foi super emocionante. Na verdade, acho que eu tô chorando até agora. Exato. Porque foi um processo muito intenso intenso, durante o ano, assim, sabe? Foi muito, tipo, não rolou uma separação, assim, tipo, vida e processo, sabe? Claro que rolou, mas é uma coisa que se aproxima muito, É então... como se a gente fosse pra casa e continuasse conversando pro WhatsApp, porque Como não, né? via uma Acontecia. coisa, Não, a via gente se outra acordava, coisa. amiga. Então, assim, até agora parece que tem esse eco na gente, né? E acho que talvez esse eco de continuar mesmo, de... Fica, né? Tipo, uma ressaca, assim, né? A gente sabe que a gente quer, assim, tem o desejo de continuar, mas eu acho que a gente ainda precisa sentar e organizar com calma e pensar pra onde que isso vai, assim. Bom, acho que só temos a agradecer Nossa, ao demais. curso, Sim. porque é um curso muito incrível, de verdade. Quem tiver a oportunidade de pegar uma aula ou 2, porque realmente é um curso que abre os horizontes para você não ficar fechado naquela linguagem, abre a sua cabeça para diversas outras áreas, né, também. Uma gente formação estuda- que, tipo, eu nunca imaginei ter, assim, a gente sabe? estuda neurociência, a gente estuda umas coisas que a gente nunca imaginou ali, né? Na parte de comunicação também, fora a parte de dança, de teatro, de performance. É que é uma formação que não diz só respeito à forma como você vai agir no mundo como artista, mas é uma formação que traz uma visão de mundo, uma maneira de olhar para o corpo, uma maneira de olhar para o mundo ao redor, que transcende muito, sei lá, o que é o nosso fazer artístico na vida. É isso.